Olá, Cosers, tudo bem? Aqui quem fala é o Coruchito, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou falar sobre o endeusamento dos animais e o menosprezo para com os humanos iguais, ao ponto de até sacrifícios. Pois bem, muita gente atualmente vê a possibilidade de terem filhos ou adotarem crianças algo inexistente, por diversos fatores. Um deles é a questão da fecundidade feminina, que mulheres tendem a querer agora filhos mais tarde, porém o seu período natural de fecundidade diminui muito a ponto de talvez não tenha ou não encontrou o parceiro ideal, ou por questões próprias não querem deixar descendentes ao mundo os casais. Pois bem, daí para saciar o lado familiar, o lado de afeto, muitos optam, ao invés de adotar um igual, um humano, preferem adotar animais, alguns casos plantas e teve até bebê reborn. Pois bem, esse é um dos fatores que está acontecendo muito e também lucrativo para as casas de animais, ONGs e pet shops. Mas existe um fator muito importante sobre esse vídeo, que é não só estão adotando, como estão tratando animais como iguais, como seres humanos, entre aspas, como filhos, irmãos, avós, e assim vai. É muito triste isso, pois pode ocasionar sexo entre ser humano e animal, sendo que isso é crime, que é chamada zoofilia. Pode ocorrer a idolatração ao extremo, tratar como um deus, ao ponto de não educar o bicho e fazer com que ele seja selvagem e dominante na casa. Em vez de tu controlar o animal, ele te controla. Pode fazer com que pessoas odeiem os outros, até visitas, se a visita não gostar do seu animal ou o animal não gostar dessa pessoa. Algumas pessoas dizem que os animais sentem quando a pessoa não presta. E o que é mais triste de tudo é que tem pessoas que acabam escolhendo animais em primeiro lugar do que ser humano, ao ponto de se isolarem entre eles e sua família e o mundo que se exploda. Isso parenta ao que aconteceu há milênios de anos atrás, na pré-história, na antiguidade, com o passar dos anos na história. Na pré-história, por causa da questão dos descobrimentos e a relação do ser humano à natureza. Com o passar do tempo, religiões surgiram fortes. Por exemplo, os cananeus, com Deus Baal, os fenícios também com ele, o xamanismo, o totemismo, que fica mais na América do Norte. Também teve a questão dos deuses egípcios com características humanas e animais. E não só cultuação a eles aconteciam. Muitas religiões ditas tinham até sacrifícios para adoração e honra aos animais considerados deuses. Ou seja, um paganismo forte que está presente até hoje. Existe religião que ainda cultua animais, que é o clássico hinduísmo. Porém, por que é atual isso? A questão do sacrifício humano. Pois existe pessoas
que consideram um animal um ser humano de igual para igual. Ou seja, se tu machuca um animal na visão de protetores de animais radicais, tu não vai sofrer a justiça brasileira ou a justiça internacional, que geralmente prende a pessoa e paga multa e algumas outras limitações de liberdade. Não, mas sim a justiça de olho por olho. Ou seja, se tu matou um gato, vamos te matar. Se tu matou algum animal atropelado, vamos matá-lo também. Se tu fez crueldade a algum animal, vamos matá-lo. Isso é o sacrifício. E essas mesmas pessoas, claro que existem grupos extremistas radicais que são vegetarianos e veganistas que pensam que eu falei e alertam os carnívoros. Que, porque ele é bonitinho, ele é pet, ele é salvo da morte. Mas quem come carne de bichos e bois tem que também pensar que eles poderiam ser animais pets também seus. Os extremistas e ao ponto de pensarem em eliminar o carnívoro, mas só pensamento. Se faz esse ato já é crime. Porém daí eles alertam os hipócritas que têm animais de estimação, mas são carnívoros, que também pensam em morte extrema. Lembra que eu só estou falando dos extremistas, porque veganismo e vegetarianismo não condiz a atos de extermínio. Porém, sempre existem os extremos, e desses extremos, um acusa o outro de certa hipocrisia. Somente os vegetarianistas e os veganistas sobre pessoas que têm animais pet e ficam subjugando, dizendo só porque tem coleira não significa que a vida do outro não importa. Então, não ao ser humano e sim aos animais. Muitos pensam nisso, nesse extremismo. Bem, deixo de alerta a todos que devemos priorizar a raça humana, pois somos iguais e precisamos de nós, mais que nunca. E não maltratar os animais, é claro, mas nunca tratar um animal como igual, e alguém como inferior a ponto de ser sacrificado. Só o fato, às vezes, até de se expressar. Isso mesmo. Só o fato de se expressar já querer também matar. Não precisa nem fazer o ato cruel. Falo isso, pois também já sofri ameaça de morte, mas ainda bem que era uma pessoa bem distante, tudo. Só pelo fato de eu reclamar de uma pessoa que maltratou, não maltratou, não, matou mesmo, matou e torturou um animal, e eu disse que prendam, façam a justiça brasileira. E alguns destes, você está defendendo ele, você tem que morrer. Esse é um relato pessoal, pessoal. Então, fico por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!